Boa noite, pessoal. O nosso tema de hoje é a ceia. Há uma grande polêmica sobre como se portar perante a ceia, o que é beber indignamente. E esse é justamente o nosso tema de hoje. É a dúvida sobre 1 Coríntios 11, 27. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí vem a pergunta: o que é esse indignamente? Numa leitura superficial, e eu mesmo já caí nessa armadilha, você e eu vamos pensar que indignamente é alguém que está em pecado. Porque quem seria mais indigno do que aquele que está em pecado? Aí vem uma outra dúvida: o que é estar em pecado? Eu e você não estamos em pecado porque nossa condição é de pecadores? E assim a dúvida vai rolando e não vamos chegar numa solução. Pois afinal, quem seria mais digno de participar da ceia? Eu, você, mas se ambos somos pecadores, estamos na mesma condição, como eu posso ser mais digno do que você? E a solução está justamente no contexto. Se você observar o próprio capítulo 11, dos versículos 17 ao 34, existe toda a explicação que precisamos para essa dúvida. Eu queria começar relatando justamente o que acontece do versículo 17 ao 23. Paulo está explicando o que está acontecendo na igreja de Corinto. Eu ressalto aqui o versículo 21, que é a razão do beber e comer indignamente. Fala o seguinte: porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Vejam aqui que a igreja de Corinto encarava a ceia como apenas mais uma refeição. É exatamente isso que o apóstolo Paulo explica dos versículos 23 ao 26. Vamos ler juntos? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vejam que ele inicia o versículo 23 com a palavra pois. Aqui eu li na tradução da NVI. Se você olhar no original, existem, eu até anotei aqui, várias ocorrências da palavra pois nesse capítulo. Versículo 5, versículo 8, versículo 12, versículo 15, 17, 19, 23 e 29. Em todas essas ocorrências, a palavra pois é uma conjunção causal, ou seja, ela expressa uma causa. Vamos ver de volta ali. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Versículos antes, Paulo estava reprovando a conduta da igreja de Corinto. E no versículo 23 ele explica o porquê. E ele começa com a palavra pois. Ele explica o porquê da ceia, qual era o propósito e como ela deveria ser seguida e o que ela representava. E no final ele resume isso. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia era um memorial da morte de Jesus Cristo na cruz até que ele viesse. Aqui inclusive não fala periodicidade, se é uma vez no mês, mais uma vez. Então é uma questão que não está fechada e eu e você também não podemos fechar. Sabemos que é uma tradição das congregações em fazerem a ceia uma vez por mês, mas se quiserem fazer mais uma vez também não tem problema. Logo após a explicação do que era a ceia, Paulo adverte aqueles que bebiam indignamente e como então deveriam se portar corretamente. Já no versículo 28 ele diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E aqui eu ressalto a palavra-chave é discernir. Sem discernir a questão, sem discernir o corpo do Senhor. Ou seja, quem está ali só comendo um mero pão ou bebendo um mero vinho ou suco de uva, seja lá o que for, sem
entender o que está acontecendo, qual que é o sentido daquela cerimônia, está vivendo a sua própria condenação. E esse era o caso da igreja de Corinto, que estava comendo por comer, por glutonaria, por olho gordo, que a gente fala no dito popular. Eles estavam comendo sem esperar pelos outros. Era uma mera comida, um almoço. Inclusive a palavra discernir, eu até fui buscar o significado dela no dicionário bíblico, e me remeteu a justamente o que fala em 1 Coríntios 2,14, que diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Discernir quer dizer discriminar, é fazer diferença, é não tratar as coisas de forma igual. E está bem de acordo com o que a gente está vendo no texto, né? Enquanto a igreja de Corinto achava que a ceia era só mais um ritual de comida, de ajuntamento, ou no caso deles pior ainda, porque os ricos comiam antes, humilhavam os pobres, havia divisões na igreja, ou seja, nada estava de acordo. Nesse caso aí, eles bebiam e comiam para sua própria condenação, bebiam e comiam indignamente. Assim sendo, como é que eu e você podemos nos portar perante a ceia? E ali o próprio versículo 28 já responde isso para a gente. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. No versículo 31, Paulo ainda continua: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A questão aqui vira pessoal. Cada um examina a si mesmo para que seja disciplinado por Deus, para que não seja condenado. Novamente, isso remete à questão de Hebreus, que a disciplina de Deus é para o bem daqueles que o seguem, é para o bem dos seus filhos. Que quem não é disciplinado não é seu filho. Então, encaremos positivamente como bênção a questão de ser disciplinado. A questão também aqui é o exame. Não sou eu nem você que pode dizer quem ou não pode participar da ceia. Se é a pessoa que contribuiu para a igreja, se é a pessoa que não pecou aquela semana da ceia. Poxa, como é que alguém pode não pecar durante a semana da ceia? E a gente já ouviu muito isso. Não, essa semana é ceia, eu tenho que ficar vigilante. Ué, é só essa semana? E aí entra um outro ponto que eu também quero abordar. O nome Santa Ceia. É um nome comum, é um nome até adotado em várias denominações, mas eu aqui prefiro chamar somente de ceia, porque eu não vejo base bíblica para dizer que ela é salvífica, que ela é santa no sentido que influencia na salvação do cristão. Por que eu digo isso? Porque o propósito dela é um memorial da morte de Cristo até que Ele venha. E Paulo deixa isso bem claro. Um exemplo bíblico de alguém que examinou a si mesmo foi Davi, que cometeu assassinato, adultério, mas no Salmo 51 se retratou perante Deus e disse: eu pequei contra ti, e somente contra ti. Ali a gente pode ver que Deus não quer um coração perfeito, Deus quer um coração humilde, que reconheça os seus erros, que se prostre diante dele quando estamos errados e nos humilhemos e que dependamos dele. A questão não é eu, você, vencermos a nós mesmos não pecando na semana da ceia ou nos tornando mais vigilantes naquela semana. A questão é o quão estamos ligados com Deus e o quão dependemos dele, pois não há ninguém digno de beber a ceia. E aqui até vou usar duas frases do pastor Neemias, que é pastor da igreja onde eu congrego, que ele falou o seguinte: beber dignamente a ceia é sabermos e estarmos conscientes que somos indignos de estar lá. E outra, que a questão do beber indignamente é um erro tanto doutrinário, que é o que a gente está abordando agora, como também comportamental, pois aquele que bebe indignamente continua bebendo a ceia, sendo uma pessoa que não tem compromisso com Deus. É exatamente isso. Agora, eu e você, que com certeza erramos na semana da ceia, antes e depois, o que nos resta? Nos resta reconhecer, pedir perdão, arrepender-nos, pedir força para não mais cometer aquele pecado e nos ligarmos à videira, dependermos de
Jesus Cristo. E, assim sendo, participar da ceia sem a condenação do pecado, porque Cristo já pagou essa questão na cruz, isso já está resolvido. Ainda assim, se você por algum motivo não quiser participar, não se sentir bem para isso, você está no inferno por causa disso? É claro que não. Como a gente falou, a ceia é um memorial da morte de Cristo até que Ele venha. Então, se você resolveu não participar por algum motivo, por uma questão de não estar bem consigo mesmo, tudo bem, você segue a sua vida, você não está condenado por causa disso, Deus não deixa de gostar de você, ou se Ele voltar, Jesus voltar amanhã, você vai para o inferno por causa disso. Não, fique tranquilo. O objetivo é justamente gerar a disciplina que nos corrige e nos aproxima de Deus. Outra questão que também sempre vem à tona é se a ceia é para todos, para os não cristãos, para as crianças. Eu entendo essa questão como secundária, não vou firmar uma opinião aqui, porque entendo também que a Bíblia não fecha essa questão. Ela fala de examinar a si mesmo. Não fala se são aqueles que já creem, que não creem, mesmo porque Paulo está falando para uma igreja que é bastante variada, posso dizer assim, né? Havia divisões, havia pessoas carnais, havia pessoas espirituais. Então eu entendo que a Bíblia não fecha essa questão e ressalto o que a Bíblia fala. Examine a si mesmo. Se a pessoa examinou, se a pessoa entendeu o que é a ceia de Cristo, amém. Não sou eu nem você que vamos dizer isso. Também sei de algumas outras denominações que celebram a ceia com Coca-Cola e churrasco. Bem, nesse caso é algo diferente? É, ela quebra a tradição? Quebra, realmente. Há alguma condenação, alguma norma que impeça isso? A princípio não vejo nenhuma. Mas eu particularmente não me sentiria à vontade, porque certos aspectos do cerimonial devem ser respeitados sim. É claro também que o vinho que era usado, né, na ceia, e era vinho, não é usado hoje por questões também de conveniência, né? Fatalmente tem uma outra pessoa que teve problemas com bebida na igreja e não é conveniente usar uma bebida alcoólica, né? Mas também não vejo que a gente deve partir para o outro extremo, né? De usar Coca-Cola, churrasco e tentar trazer a ceia tão próxima do nosso cotidiano que ela perca o seu sentido original. Também acho essa questão um assunto secundário e aplico Romanos 14 para essa questão. Porque nesse caso a gente deve entender e respeitar aquele que louva a Deus tomando a ceia com pão e vinho, como também aquele que louva a Deus tomando a ceia com Coca-Cola e churrasco. É isso aí, espero ter sido claro. E de tudo que a gente falou aqui sobre a questão de beber indignamente, fiquemos com o versículo 28.